Olá! Vocês estão vendo que eu estou sentado um pouquinho à direita, não é? É que é bem mais bonito isso que aparece ali do que isso que aparece aqui. Hoje é o dia 31 de janeiro, 1/12 do tempo de 2018 já se foi. É uma quarta-feira, é o dia em que eu faço as gravações, geralmente, né? E a lição de hoje é ofertas de gratidão, a lição número 9, sobre mordomia, né? Mordomia cristã. E essa é uma lição bem importante. Essas lições estão sendo extremamente práticas, ou do tipo assim, faça você mesmo, né? Como é que se vive, né? Como é que se age, como Deus quer que a gente faça todas as coisas, etc. Está sendo nesse sentido. Atenção, pode parecer, como às vezes é a ênfase, mas mordomia não é só dinheiro, né? Não é só dízimo. É igualitariamente uma quantidade bem grande de coisas, tá certo? Santíssimo e poderoso Deus, continue agora conosco nesse estudo, para que possamos saber qual é a Tua vontade e qual é que é a realidade. Pois vivemos num contexto que é contraditório àquele contexto que Deus inicialmente preparou para nós e que é a realidade em outros lugares onde não há pecado. Que nós possamos entender em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, o verso aqui diz o seguinte, está em João 3,16, verso conhecidíssimo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estão vendo qual é a palavra importante aqui? Dar. Porque Deus, de tal maneira que deu seu Filho. Esse é o assunto dessa semana. Doar, dar. Né? Que o nosso mundo é o contrário. Nosso mundo é pegar, tomar, receber. Né? O sistema econômico celeste é dar. O sistema econômico do amor é dar. Já o sistema econômico do ódio, que é o que se instalou aqui, depois do pecado, é tomar, receber, querer mais, etc. Pois bem, então vamos examinando essas lições aqui, porque tem aqui coisas de grande importância, né? Pois aqui vem uma questão, onde que está o nosso tesouro? Né? Já começa, nós vamos explicar sobre o sistema econômico da Terra, na parte de, exatamente aqui, nessa parte de domingo. Né? Então vou expor o sistema econômico assim de forma, vamos ver se seja bem simplificado, né? Mas para que possamos entender a diferença. Isso não consta na lição, deveria constar, né? Mas não consta. Mas é o seguinte, o sistema econômico da Terra, tem um sistema econômico na Terra e tem outro sistema econômico no céu, tem sim. Né? O da Terra está basicamente fundamentado na escassez e na posse. Então, porque tem pouco, porque falta, ou porque a gente faz faltar, aí se viabilizam os negócios de comprar e vender. Não é? Por exemplo, se produz alimento suficiente para todos nesse planeta, porém tem mais de, se não me engano, mais de 600 milhões de pessoas que passam fome ou que têm bem pouco. São, na verdade, 800 e poucos milhões de pessoas que são pobres, consideradas pobres porque têm, no máximo, ganham no máximo $1 por dia para viver. Agora mudou, é $1,25. De $1,25. Para menos é pobre, ou se ganha muito pouco ou não ganha nada, daí é miserável. A metade desses 800 e poucos milhões são miseráveis. Mas existe alimento para todos, suficiente para todos. Mas o mercado
cria condições tais que se torne a existência da escassez. Portanto, o produto sobe de preço, né? Então, aqui nesse planeta, tudo tem que ser comprado e ser vendido. E há os que não conseguem comprar. E também existe aqui o conceito de posse, né? Então, tudo que existe aqui, alguém é dono, né? Por exemplo, essa câmera aqui que está me filmando, ela é minha, né? Essa lição aqui é minha. Essa cadeira onde eu sento é minha. Esse é o conceito que existe aqui na Terra, né? Esse terreno onde eu estou gravando está registrado no meu nome e no nome da minha esposa, né? Então é nosso. É assim que se pensa aqui na Terra. Mas esse sistema, eu escrevi no comentário da lição, é contraditório ao sistema econômico do céu. No sistema econômico do céu, nada pertence a alguém a não ser a um, que é o Criador, que é Deus, né? Tudo pertence ao Criador, tudo é dele, tudo, tudo, tudo. Nem nós pertencemos a nós mesmos. Então essa que é a grande diferença. E o dízimo existe para nós ensinar esse tipo de coisa. Porque nós, enfim, não temos como escapar da terra. Nós temos que comprar e vender, nós temos que trabalhar para ganhar nosso salário, nós temos que comprar nosso alimento, comprar automóvel, comprar casa. Tudo o que nós quisermos usufruir, temos que comprar, temos que pagar, né? E esse sistema se iniciou no dia em que Adão e Eva caíram. Eles tiveram que trabalhar pelo seu sustento, né? As coisas mudaram dali para cá. E continuam mudando, sempre para pior. Mas o sistema celeste de Deus é doar, é dar. Como aqui está explicado no verso áureo. Deus deu seu Filho por nós, né? Para que se viabilizasse a graça do perdão. Esse é um ponto principal. E eu quero acrescentar aqui mais uma vez, repetir. O dízimo, ou a mordomia, todo o sistema de mordomia, mas nesse aspecto, o dízimo, ele existe para que nós, devolvendo uma parte que não nos pertence, mas só uma parte daquilo que pertence a Deus, a gente se dê conta que o sistema da Terra está errado e que a gente precisa devolver. E, obviamente, Deus casou com essa devolução o sustento da obra de salvação aqui na Terra. Então não é só devolução, é uma devolução que resulta em salvação de pessoas para o reino de Deus. Em síntese é isso, né? Pois bem, por que Deus deu o seu Filho? Para que seu Filho viesse aqui na Terra, se tornasse um igualzinho a eu, igualzinho a você, né? E que vivesse aqui e que fosse morto por causa dos nossos pecados. Mas antes que ele morreu, sabe o que ele fez? Ele assumiu os meus pecados, os teus, assumiu todos os pecados do mundo e como que disse assim, agora isso aqui é como se eu tivesse pecado. Eu não pequei, mas é como se eu tivesse, é meu. E eu vou pagar por isso, eu vou morrer por isso, a morte eterna, não era qualquer morte como essa que a gente está morrendo por aí, né? E foi porque ele assumiu meus pecados, então isso quer dizer, bom, deixa que eu pago essa conta, que nós podemos ser perdoados. Isso é inquestionável, Satanás não tem como questionar isso, né? Porque se isso não fosse legal, Satanás seria o primeiro a dizer, opa, stop, para aí, isso é ilegal, você não pode fazer isso, Senhor Deus, né? Como vocês acham que ele fica quieto? Satanás procurou achar na vida de Jesus alguma coisinha que fosse para acusá-lo, não encontrou. Vocês acham que se isso fosse legal, ele não iria recorrer? Uma das garantias, por contraditório que possa parecer isso que eu vou dizer agora, mas uma das garantias, não é bem uma garantia, mas de certa forma de que Deus nunca falhou, é que Deus não está sendo acusado por Satanás. Porque se ele tivesse falhado em algum ponto, Deus, né? Se Jesus tivesse falhado em algum ponto, etc., por mínimo que fosse, isso seria um motivo de um estardalhaço da parte de Satanás, né? Ele não achou nada, mas enfim, a graça é um dom de Deus, é um dom viabilizado por meio de Jesus Cristo, né?
E aí que nós devolvemos porque nós estamos gratos por essa providência de que se eu morrer, não vai ser para sempre. Está tudo providenciado, então nós devolvemos o dízimo por essa providência. E devolvemos porque como nós já fomos perdoados e fomos salvos, e permaneceremos salvos para sempre se não pecarmos mais. E no entanto, se pecarmos outra vez, podemos nos arrepender de novo, então podemos ser salvos. Assim como nós somos salvos, nós temos, porque nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, dentro desse reino, temos também o desejo de que outros sejam salvos, né? Então tem esses outros que moram aqui por perto, esses eu mesmo posso ir lá, dar estudos, etc. Mas tem outros que moram na África, que moram na Ásia, que moram longe, onde não tem ninguém para levar o Evangelho. E esses dízimos são utilizados para financiar, para custear esses mensageiros que vão lá arriscar muitas vezes em certo lugar suas próprias vidas, de suas famílias, para levar o Evangelho. É para isso. Então, a lógica é simples. Como eu amo o meu próximo, eu não quero que ele se perca. Mas o que eu posso fazer por aquele que está muito longe? Posso mandar alguém por meio dos dízimos. Essa é a lógica. Bom, e aí vem então um sistema que eu vou aqui entrar um pouco em contraste, né? Em confronto. Gente, se tem algum pastor me assistindo, algum departamental, algum presidente, ouça com carinho, né? Gerenciem melhor os recursos. Tem muito desperdício. E isso faz com que um grande número de pessoas não estejam mais devolvendo o dízimo. Porque vem o desperdício, não estejam mais doando ofertas por causa disso. Gerenciem melhor isso. Antes de pedir para os membros lá na frente, gente, vamos devolver mais o dízimo, está fraco, não sei o que lá, etc. Tem que ter credibilidade para pedir isso. E não está tendo, da parte, não de poucos, não está tendo. Ou como dizem hoje, tem que ser ficha limpa, não deve ter posto dinheiro fora, né? Vou dar um exemplo, outro, do que aquele que eu dei no comentário escrito. Se construiu uma igreja, e o material que foi comprado para construir a igreja foi comprado assim, meio que aleatoriamente, ou sei lá como que escolheram, mas poderiam ter economizado bom dinheiro se tivessem feito um levantamento de preços, por exemplo, né? Que tinha firmas que vendiam o mesmo material bem mais barato. E vocês sabem que com material de construção varia muito e podiam ter negociado melhor. Então foi posto fora muito dinheiro na construção daquela igreja. Eu sei disso, eu vi a construção da igreja. E isso revolta, né? Mas atenção, você não precisa se desestimular por causa disso e não devolver mais o dízimo, porque daí você está sendo prejudicado. Nesse caso da má gestão do dízimo e das ofertas, quem é prejudicado é a igreja e o próprio mau gestor. Mas nunca o doador, porque o doador não recebe bênçãos da parte do gestor desses recursos, e sim recebe bênçãos da parte do Criador, do Deus. E esse não falha. Então, se o teu dízimo está indo por ralo, ou tu está vendo que as tuas ofertas estão sendo mal administradas, não faça a bobagem de não devolver mais, de não doar mais, né? Porque aí você também vai ser prejudicado, além de a obra também ser prejudicada. Você não perde nada, absolutamente nada, se continuar devolvendo o dízimo e doando suas ofertas por meio do pacto. Não perde nada, porque é Deus que recompensa você, né? Então isso aqui essa é a questão, não vamos ficar nisso. Pois bem, como é que funciona o reino do céu? Estou aqui na parte quarta-feira. No reino do céu, tudo funciona pelo amor. Então, o dízimo é a correspondência a esse amor. Deus nos ama como um pai nos ama, como a mãe nos ama, né? O que um pai não faz pelo filho, a mãe não faz pelo filho, né? Até vou citar um exemplo. Nós alugamos uma sala
a nossa filha, ali tem suas atividades profissionais. Essa sala, um dia desses, foi a leilão. E a sala é a melhor da cidade. Não tem outra melhor. A abertura, as janelas são todas abertas. Dá para ver 3 ruas. E é bonito o local, muito bonito. E foi a leilão. Minha esposa e eu fomos lá e compramos. Não é? E tinha mais um outro que queria comprar. E o preço foi subindo, foi subindo. E eu determinei no meu coração, se eu vou até tal nível, se não der, até tal valor, se não der, daí eu desisto. Chegou naquele valor e me coube eu dizer o valor. E daí eu pensei assim, bom, então agora... E o outro disse um valor a mais. Não, eu disse um valor a menos, 1000 a menos do que eu queria chegar. E o outro disse exatamente o valor que eu queria chegar, que eu estipulei como máximo. Daí eu desisti. Mas eu vi, não sei se era uma voz ou algo, que quando, antes do leiloeiro bateu o martelo, eu disse o próximo número. E o outro desistiu. E agora a sala foi dada a ela. Foi passada a ela, é dela. E ali estão felizes, ninguém mais tira eles dali. É uma sala muito bonita, linda. O que um pai e uma mãe não fazem pelos filhos, não é? Agora, quem é Deus? Se nós somos seres humanos, não somos amor como Deus é. Deus é muito mais. Então você pode confiar em Deus. Porque veja bem, quem sabe, eu bem que gostaria de ser o homem mais rico do mundo, porque isso dá uma vida confortável e segura, etc. Mas se Deus me abençoasse tanto, e se por essa bênção me perdesse, assim como os israelitas se perderam quando entraram na terra prometida, né? Ali tudo dava bem, etc., se perderam com ídolos. Aí eu estaria me perdendo por excesso de bênçãos. Deus não é tão bobo assim de fazer isso, né? Então, Deus de repente nos salva nos mantendo pobres. Porque assim, se eu for pobre durante meus 80, 90 anos de vida aqui na Terra, e for ter direito a usufruir de tudo lá na nova Terra por toda a eternidade, vê se eu vou optar por ser rico aqui. Nunca, não é? E Deus sabe disso. Então Deus escolhe as coisas de modo correto, né? Ora, doar aqui na Terra não é algo muito agradável, mas a gente gosta de dar presente. Tanto que a Páscoa, o Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, e os pais nem tanto, Dia da Criança, etc. e tal, as lojas vendem. Mas vendem, porque todo mundo compra para dar presente, né? Então a gente, aqui na Terra, o nosso natural não é doar, mas faz bem e a gente dá presentes. Isso é uma coisa que é bem agradável, a gente gasta e dá presente, um casamento, né? A gente dá presente, né? E é muito gostoso dar presente. No céu, doar é algo natural, é natural para Deus e para todos que vivem nos lugares perfeitos desse universo, né? Aqui na Terra, o natural é receber, não doar. Mas veja bem o que eu quero destacar aqui. Ainda assim, sendo aqui na Terra, o natural querer tomar do outro, querer ser mais que o outro, querer ter tudo, querer ser rico, etc. e tal, ainda assim nos faz bem dar presentes. Esse é o espírito do dízimo. Esse é o espírito da mordomia, não é? É doar. E ao nos doarmos, por exemplo, nós devolvermos o dízimo não se doa, o dízimo se devolve. Ofertas se doam, né? Ao nos devolvermos e doarmos, o que acontece? Acontece que esse dinheiro vai resultar em esforços missionários, em publicação de livros, em programas, etc. e tal, e uma multidão de gente vai se salvar porque uma outra multidão está doando e viabiliza a pregação do Evangelho. Essa é a lógica da mordomia, especialmente do dízimo, né, das ofertas. Que essa lógica
domine o nosso coração, né? Porque doar, se nos presentes aqui da terra, no dia do Natal, aniversários, casamentos, etc., tal, é algo bom, muito mais ainda o é ao nós devolvermos o dízimo, porque nos presentes comuns, mundanos, seculares da terra, é muito provável que nós estejamos salvando alguém por meio deles, mas nas doações e nas devoluções a Deus está resultando na salvação de alguém, né? Ou muitos. Que assim seja a nossa experiência. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe-nos para que tenhamos a alegria em devolver. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau. Hoje foi com a mão esquerda.